Olá, sou o professor Luiz, aqui do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esta é a nossa aula de número 21. Estamos estudando o assunto probabilidade. Vamos resolver esta questão aí que caiu na Unifor Ceará. Então, pretende-se selecionar 4 pessoas de um grupo constituído de 3 professores e 5 alunos para uma fotografia. Se pelo menos um dos professores deve aparecer na foto, de quantos modos poderá ser feita a seleção? Temos aí as opções: letra A, 1680, letra B, 1560 e letra C, 65. Então vamos à resolução desta questão, tá? Nós temos aí a princípio que selecionar 4 pessoas num total de 8, sendo 3 professores e 5 alunos, tá? O total é 8 para tirar uma fotografia. Aí o detalhe é que pelo menos um dos professores deve aparecer na foto, tá? Não pode ter nenhuma foto que não apareça pelo menos um. Ou seja, pode aparecer um professor, 2 professores ou os 3 professores, tá? Não pode aparecer fotos aí sem professores. Então vamos à solução. Então a primeira hipótese que nós temos aí é esta aqui, ó. Nós fizemos aqui um agrupamento. Este agrupamento aqui, ó, tem 4 pessoas, tá? Coloquei aí um agrupamento para 4 pessoas, sendo um delas um dos 3 professores, tá? São 3 professores e 5 alunos. Então coloquei aí como sendo um grupo formado por 4 pessoas, sendo um professor, um deles professor, e os outros 3 sendo alunos. Então, nós devemos fazer o seguinte, uma combinação de 5 agrupados de 3 em 3, tá? Uma vez que nós já deixamos reservado a 4ª vaga para um dos 3 professores, que nós chamamos esse primeiro aí, o professor 1, o P1. E vamos pegar os 5 alunos e agrupá-los de 3 em 3. De quantas maneiras isso é possível ser feita? Horas. Aqui a ordem que eu vou escolher os 3 alunos no total de 5, ela não importa, tá? O que nós vamos fazer, embora nós vamos selecionar para tirar a foto, é apenas uma foto. O exercício não pede para calcular o total de possibilidades de fotos possíveis, mas sim pede para que possamos agrupar ou selecionar 4 pessoas num total de 8, sendo 3 professores e com a seguinte condição, tá? Pelo menos um, deve aparecer pelo menos um professor nessas fotos. Então, para tirar uma única foto, então não importa a posição em que se encontram os elementos, aí o professor, os alunos, não interessa como eles estão posicionados. Então nós vamos usar a combinação, que é esta aqui, ó. Na combinação nós temos aí o número total de pessoas a serem agrupadas, tá? Então eu vou agrupar aí, ó, os 5 alunos, tá? Lembre-se, nós estamos colocando aí dos 5 alunos, eu vou saber quantos possíveis fotos eu posso tirar, agrupando esses alunos de 3 em 3, uma vez que o professor já está ali. O professor já foi chamado para se posicionar para tirar a foto. Agora vamos escolher dos 5 alunos 3. Isso nós fazemos com a combinação de 5 elementos 3 a 3, usando essa fórmula aí da combinação. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar combinação de 5 elementos agrupados 3 a 3. Aí o N, nós sabemos que o N é 5, nós temos 5 alunos, então é 5 fatorial, dividido por P fatorial. O P é o modo pelo qual estamos agrupando esses alunos, que são de 3 em 3, então o P aqui eu coloco 3 fatorial, que multiplica N menos P.
No caso aí o n é 5 e o p é 3. 5 menos 3 é 2. 2 fatorial aqui, ó. Então essa conta aqui que nós vamos desenvolver, tá? Então vai ficar assim, ó. Combinação de 5 elementos agrupados de 3 a 3 vai ser igual 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu paro em 3 fatorial? Porque 3 fatorial sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1, então é o 5 fatorial. E aí embaixo aparece um 3 fatorial, esse 3 aqui, ó. Ele vai aparecer aqui novamente e poderá ser cancelado com aquele 3 ali em cima, ó, que multiplica 2 fatorial. Então o que nós vamos fazer aqui é cancelar, ó, é justamente isso. Esse 3 com esse 3. Então aí vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, que sabemos que é 2, tá? 2 fatorial é 2. Então isso vai ficar assim, ó. Combinação de 5 elementos agrupados 3 a 3 vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes dividido por 2. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2 é 10. Então, observe aí. Então, nós temos aí 10 modos de agrupar esses 5 alunos de 3 em 3. Porém, nós sabemos que isso foi feito para apenas um dos professores. Como são 3 professores, então isso nós podemos fazer de 30 modos diferentes. Eu vou pegar esse 10 que nós achamos, que é os agrupamentos de alunos, e multiplicar por 3. Uma vez que nós temos aí não um professor, temos 3 professores para ser posicionados. Então, esse total de fotos que eu posso tirar aí, ó, onde aparece um professor, tá? Um único professor, apenas com um professor, eu posso tirar aí 30 fotos diferentes, tá? Bom, mas temos os outros casos. Observem agora, ó. Observe aí que nós temos agora que colocar 2 professores. Como ele quer que na foto apareça pelo menos um, então pode ser 2 professores também, tá? O caso em que aparece 2 professores. Lembrando que agora nós só temos aí 2 vagas, só podemos escolher agora 2 alunos dos 5 alunos, tá? Então nós vamos usar a mesma fórmula, a fórmula não muda, é esta aí, a forma da combinação, tá? Combinação porque a forma com que eu vou escolher dos 5, eu vou agrupá-los de 2 em 2, não interessa a posição em que eles se encontram. Embora você deve estar pensando aí, mas não é para tirar foto, mas ele quer saber o número de grupos que eu posso formar para tirar uma foto, só uma foto, não o total de fotos, apenas uma foto. Por isso que esse exercício aí tem que ficar bem cauteloso em relação a isso, tá? Então nós temos aí, ó, uma combinação de 5 elementos agrupados de 2 em 2. Novamente sabemos que é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o P, que multiplica 5 menos 2, que é igual a 3 fatorial. Então 5 agrupados de 2 em 2 vai ser... Eu vou desenvolver o 5 fatorial até chegar em 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Que sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, completando os 5 fatoriais. Isso para podermos cancelar com esse 3 que aparece aí embaixo, ó, no denominador. Então, cancela este com este. E ficou aí 5 vezes 4, que sabemos que é 20, dividido por 2 fatorial, que é 2, tá? Então, isso vai ficar assim, ó. Combinação de 5, 2 a 2 é 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2 é 10. Observe que coincidiu com o resultado anterior, tá? Que também foi 10. Isso porque nós estamos agrupando os 5 alunos, tá? Nós fizemos o agrupamento de 3 em 3 e depois de 2 em 2. Esse resultado deveria ser óbvio para vocês, tá? Uma vez que quando nós fazemos isso aqui, ó, dividimos esses alunos aqui, ó, em 2 partes, ok? Se eu estiver agrupando de 3 em 3, vai sobrar 2. E se eu estiver agrupando de 2 em 2, vão sobrar 3 quando eu fizer os agrupamentos. É claro que o resultado deverá ser o mesmo, tá? Nessa situação, nós encontramos 10.
Mas você vai pensar no seguinte, agora são 2 professores, tá? No total de 3. De quantas formas eu posso também agrupar esses 3 professores? Aqui eu coloquei o professor 1 com o professor 2. Poderia ser assim, ó, professor 1 com o professor 2, ou professor 1 com o professor 3, tá? Tem um terceiro professor, ou professor 2 com o professor 3. Então aqui também existe 3 possibilidades de eu agrupar esses 3 professores de 2 em 2, tá? É desnecessário fazer essa fórmula, mas você pode aplicar a fórmula da combinação de 3 elementos agrupados de 2 em 2, que o resultado vai ser igual a 3. Professor 1 com professor 2, professor 1 com professor 3 e professor 2 com professor 3. São 3 possibilidades aqui que eu posso agrupar esses 2 professores de 2 em 2. Então, novamente, eu vou pegar este 10 aqui, ó, esse 10 que aparece aqui, e vou multiplicar por 3. E vou achar novamente 30, tá? Então, existem 30 maneiras de eu tirar foto aí, agrupando esses alunos de 2 em 2 com esses 2 professores aí, no grupo, sempre havendo 2 professores. No primeiro caso, sempre havendo um professor. No segundo caso, eu fiz as contas com 2 professores. E finalmente agora vamos fazer a combinação com os 3 professores, tá? O total de professores são 3. Bom, com 3 professores, isso vai ficar bem óbvio e bem fácil, tá? Porque aí já estão presentes todos os 3 professores, eu não tenho que fazer nenhuma combinação com professores, todos os 3 professores estão posicionados, não importa a ordem que eles aparecem. O que eu vou alterar aqui agora é o número de alunos. Nós temos 5 alunos aqui, tá? Então aqui só existe 5 possíveis maneiras de eu tirar foto com esses 3 professores e escolhendo um dos 5 alunos para ficar junto com esses 3 professores. Então 5 possibilidades, isso aí é óbvio, tá? Então evitamos até de fazer os cálculos aí. Então nesse caso evitamos até fazer as contas, usar a fórmula, tá? Nós temos aí uma combinação de 5 elementos agrupados um a um. E sabemos que o resultado aí é óbvio. O resultado disso aí é 5, tá? Como já aparece todos os 3 professores, esse valor aqui, ó, ele não vai ser multiplicado por nenhum valor, como fizemos no primeiro e no segundo caso, tá? Então aí vai ficar apenas 5. Então os 3 professores posicionados, eu escolhi, fui pegando de um por um aluno e tirando fotos. São 5 fotos aí. Então eu tenho 5 fotos com os 3 professores usando e colocando um por um dos 5 alunos, são 5 fotos. Aqui, no segundo caso, nós tivemos aí, ó, 30 fotos, tá? Posso agrupar esses alunos aí de uma maneira aí que nós calculamos 10, de 10 formas diferentes, só que os professores, esses 2 professores podem ser agrupados de 3 formas diferentes, tá? Então tivemos que multiplicar aí 10 vezes 3, que também deu 30. Esse resultado aqui para ser somado com 5 lá embaixo, ó, 30 mais 5 já deu 35. E no primeiro caso, que foi este que aparece aqui, ó, nós também fizemos a combinação de 5 alunos de 3 a 3, achamos 10. Como tem que configurar um professor, uma vaga para um professor, e são 3 professores, 10 vezes 3, 30. Então, nesse caso aqui também deu 30. Então, eu somo aí, ó, 30 com esse, tendo um professor, com 2 professores também, 3 professores, nós encontramos 30, com 2 professores também, coincidência, também foi 30, e com os 3 professores nós tivemos 5 fotos. Somando 30 mais 30 dá 60, com 5, 65. Então você vem aqui e marca, sem nenhuma dificuldade, a letra C como sendo a opção correta desta questão. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desta resolução. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino e não esqueça de dar um joinha para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. E eu aguardo vocês numa próxima aula.